Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma tarde de sábado. Os raios dourados do sol de maio filtravam-se pelos prédios de Manhattan, acariciando as fachadas de vidro e as calçadas de paralelepípedos do Upper East Side. Era um daqueles dias em Nova York em que a cidade parecia exalar luxo, precisão e poder. Limusines estacionadas em frente a mansões. Bolsas Hermes descuidadamente equilibradas na curva dos cotovelos e óculos de grife mascarando olhares altivos compunham o balé cotidiano de um mundo tão fechado quanto barulhento de aparências. Foi neste cenário que se situou Bosque Elísio, um restaurante com estrela Michelin, um refúgio discreto para advogados, diplomatas, herdeiros abastados e investidores elegantes. Lá dentro tudo era perfeito, as toalhas de mesa brancas impecavelmente passadas, os buquês de peonias frescas no centro de cada mesa, os talheres de prata brilhando sob os lustres de cristal da boêmia. O salão, banhado por suave música clássica, exalava contenção, elegância e um conformismo social cuidadosamente mantido. Foi quando ela entrou. Danielle Miller, uma mulher negra na casa dos 30 com uma beleza simples e luminosa. Seu vestido de seda branca caía graciosamente sobre os quadris, refletindo a luz como uma cachoeira tranquila. Cada passo que dava era medido, seguro, não para chamar atenção, mas simplesmente porque ela sabia quem era. Seus cabelos estavam presos em um coque impecável, revelando a delicada linha do pescoço. Sua maquiagem era discreta e perfeitamente equilibrada, e suas joias, um par de brincos de pérola e um relógio fino, acrescentavam um toque de refinamento à sua figura já elegante. Danielle não estava apenas bem vestida. Ela personificava o sucesso discreto, do tipo que não se grita aos quatro ventos, mas que impõe respeito sem precisar dizer uma palavra. Pesquisador de biologia molecular, professora da Universidade de Colômbia, ela era o produto de anos de trabalho duro, de noites passadas estudando enquanto outros duvidavam dela, de bolsas de estudo obtidas por mérito e de uma vontade forjada no silêncio das bibliotecas e nos sons abafados dos laboratórios. Hoje ela não estava lá para uma reunião de negócios. Ela estava lá para comemorar um marco pessoal, a publicação de seu último artigo em uma prestigiosa revista científica internacional. Uma conquista. E Jonatas, seu marido, chegaria a qualquer momento. Empreendedor de tecnologia e fundador de uma empresa em rápido crescimento, ele acabará de voltar de uma viagem à Europa. Apesar da carreira exigente, nunca se esqueceu de demonstrar a Danielle o quanto a respeitava, amava e admirava. Danielle foi conduzida à sua mesa, a que havia reservado, perto da grande janela saliente. De lá, ela podia observar a rua, os transeuntes elegantes, os táxis amarelos e o mundo passar, enquanto saboreava um raro momento de tranquilidade. Um garçom com o rosto fixo perguntou-lhe educadamente: "Gostaria de começar com um aperitivo, senhora? Um chá gelado, sem açúcar, por favor." Ela pegou o cardápio, mas não o leu imediatamente. Segurou-o entre as pontas dos dedos com a mente em outro lugar, observando as sombras dançantes das árvores através da janela. Respirou fundo, apreciando a calma daquele momento pelo qual esperara a semana toda. Mas muito rapidamente a atmosfera ficou problemática. A 3 mesas de distância, um grupo de mulheres brancas na casa dos 40 olhou incisivamente em sua direção. Uma delas, Kelsey Whitmore, com cabelos loiros perfeitamente alisados, usava um terninho Chanel bege e saltos que pareciam nunca ter tocado o chão. Ela vinha da velha burguesia nova-iorquina, aquela que ainda considerava certas pessoas aceitáveis apenas em cozinhas ou atrás de balcões. Kelsey franziu a testa, então inclinou a cabeça em direção às 2 amigas e sussurrou, com um sorriso de escárnio nos lábios: "Você viu isso? Parece que agora deixam qualquer um entrar. Aqui não é mais como antes." As 2 mulheres riram baixinho, um riso seco escondido atrás das taças de vinho branco. Não havia surpresa em seus rostos, mas repulsa. Uma mulher negra solitária e bem vestida, sentada como igual a elas. Isso perturbava sua visão de mundo. Danielle ouviu cada palavra. Ela poderia ter se virado, retrucado, humilhado-os com uma frase bem colocada. Mas não o fez. Ela ficou ereta. Seu olhar pousou calmamente no cardápio. Ela virou uma página lentamente, como se nada tivesse incomodado. Mas dentro dela, uma tensão fria se instalava. Não era a primeira vez. Ela sabia que, para algumas pessoas, a cor da sua pele era suficiente para invalidar tudo o que ela havia conquistado. Mas aprenderá desde a infância que sua mera existência em certos lugares era um ato de resistência. E naquele dia, como tantos outros, Danielle decidiu ficar.
Não para provar nada a eles, mas porque ela não tinha nada a provar a ninguém. Poucos minutos depois, quando o murmúrio abafado da conversa recomeçou na sala, uma tensão ainda pairava no ar. Daniele folheou calmamente o cardápio, embora não estivesse mais lendo os pratos. Sentiu o peso dos olhares, a frieza gélida da hostilidade velada. Mas se manteve firme. Suas costas permaneceram eretas. Seus movimentos, lentos e elegantes. Ela estava esperando por Jonathan. É quando Kelsey Whitmore se leva. Com um passo lento, quase cerimonial, ela deixou a mesa, um copo na mão. Uma Coca-Cola gelada, cheia até a borda, os cubos de gelo tilintando suavemente contra o copo. Seus saltos estalavam suavemente no piso de parquete polido do restaurante. Suas duas amigas a observavam, divertidas, cúmplices silenciosas de uma cena cujo desfecho elas podiam adivinhar. Cada passo parecia coreografado. Kelsey se aproximou de Daniele com o olhar ainda duro, mas o sorriso cuidadosamente polido. Ao chegar a 1 metro da mesa, fingiu surpresa. Um leve movimento da perna, uma torção do pulso, e o copo virou ponto deliberadamente. A Coca-Cola respingou no peito de Daniele, manchando seu vestido branco imaculado, o líquido escuro escorrendo pela seda, traçando uma linha escura como uma ferida aberta. O tecido parecia pesado, grudado em sua pele. A mancha era violenta, inegável, premeditada, e silêncio brutal caiu no quarto. As conversas cessaram abruptamente. Copos pendiam dos lábios. Os olhos se voltaram para o palco como se estivessem congelados em mármore. Os garçons congelaram, hesitantes. O choque não estava no gesto, estava a audácia da crueldade em plena luz do dia, neste lugar que supostamente é o auge do refinamento. Kelsey levou a mão à boca teatralmente, fingindo consternação. Ah, meu Deus! Sou tão desastrada, desculpe. Mas seu sorriso traía tudo. Era um sorriso de escárnio, um sorriso de desprezo escondido atrás de uma máscara de falsa inocência. Ela era uma péssima atriz, mas sabia que podia se dar ao luxo de ser. Ali, ela pertencia. Ela estava em casa. Daniele olhou para o vestido. Depois, lentamente, olhou de volta para Kelsey. Ela levantou-se. Lentamente. Com graça implacável. Ela não gritou. Ela não jogou um copo de volta. Ela não chorou. Sua raiva não foi demonstrada. Ela ficou na frente de Kelsey, com os ombros retos e a voz calma, muito quieto para não abalar o agressor. Você não tropeçou. Você mirou em mim. E sabe por quê? Sua voz, cirurgicamente precisa, cortou a sala em dois. Kelsey abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. As testemunhas da cena prenderam a respiração. Elas sabiam. Elas tinham visto. Mas a ordem social rapidamente recuperou seus direitos. Um garçom jovem, visivelmente desconfortável, aproximou-se, segurando um guardanapo, que estendeu a Daniele com a ponta dos dedos. Sua voz era baixa e trêmula. Senhora, por favor, tente não fazer barulho. Outro desviou o olhar. Empurrou para trás uma cadeira que não se movera. A evitação se tornou cumplicidade. E é aí que Ricardo Green, o gerente do restaurante, apareceu. Terno bem cortado, gravata combinando, andar conciliador. Aproximou-se de Daniele sem nunca encará-la. Manteve o olhar fixo na tarefa em questão. Quando falou, sua voz era suave, mas suas palavras eram gélidas. E talvez seja melhor para todos se a senhora for embora. Podemos lhe oferecer uma refeição para a viagem, é claro. Tenho certeza de que foi só um acidente, entende? Daniele olhou para ele. Por fim. Ela não ficou apenas chocada com as palavras do gerente. Ela foi cativada por covardia institucional. Pela rapidez com que este homem, representante de um lugar dito civilizado, o sacrificou para não perturbar a paz dos poderosos. Como tantos outros antes dele. Ela continuou sem gritar. Respirou fundo. Então secou as mãos com o guardanapo que lhe deram. Pegou a bolsa. Com um simples gesto puxou a cadeira de debaixo da mesa. E ela saiu do restaurante. Mas cada passo que ela dava em direção à saída, cada metro que ela percorria, era um ato de dignidade. Ela não disse mais nada. Mas ela tinha dito tudo. 1 hora depois. O sol se punha lentamente sobre a cidade, lançando uma luz dourada sobre a elegante fachada de Elysian Grove e o terraço fervilhava de conversas mundanas novamente. Como se nada tivesse acontecido. Como se a humilhação de uma mulher pudesse ser absorvida pelo veludo dos assentos e pelo brilho dos talheres de prata. Foi então que um carro preto de luxo parou em frente à entrada. Um sedã de linhas sóbrias mas imponentes. O porteiro, vendo as placas diplomáticas, veio rapidamente abrir a porta. Um homem saiu. Jonathan Miller. Alto, esguio, terno escuro perfeitamente ajustado, olhar severo. Não exibia sinais ostensivos de poder e ainda assim,
Tudo nele respirou isso. Ele avançou calmamente com autoridade. Não uma autoridade agressiva, uma autoridade incontestável, aquele que não discutimos. Ele empurrou a porta do restaurante. O leve toque da campainha pareceu suspender o tempo. As conversas cessaram instintivamente. A atmosfera mudou. Era possível sentir que algo estava se formando. Jonathan não gritou. Não demonstrou raiva aparente. Ele se aproximou da recepção e olhou para uma jovem garçonete, visivelmente desconfortável, que gaguejou. Senhor. O senhor tem uma reserva? Jonathan respondeu calmamente com uma voz calma mas firme. Ligue para seu gerente. Imediatamente. A garçonete assentiu com as mãos tremendo levemente e se afastou. Alguns segundos depois, Ricardo Greene apareceu, com um sorriso forçado nos lábios, enxugando nervosamente as mãos num pano. Mas quando ele viu Jonathan, seu rosto caiu. Jonathan caminhou com passos medidos, sem desvios, direto em sua direção. Parou a 2 metros de distância. Então falou, com uma voz calma e afiada. Meu nome é Jonathan Miller. Sou o principal acionista da empresa de gestão dona deste restaurante. Sou eu quem decide se renova ou não seus contratos. Contratos de gestão. Contratos de gestão. Contratos de serviço. O rosto do gerente perdeu toda a cor. O suor escorria pela sua testa. Senhor Miller, eu não sabia disso. Quer dizer, foi um erro, um mal-entendido. Mas Jonatas o interrompeu sem levantar a voz. Você viu minha esposa, uma mulher negra, sendo deliberadamente humilhada. Viu a Coca-Cola pingar no vestido dela. Ouviu as palavras dela. E sua resposta foi pedir que ela fosse embora. Para preservar o conforto daqueles que a machucaram. Um silêncio de chumbo caiu. Desta vez, não foi constrangimento. Foi de medo e vergonha. Os clientes pararam. Os garfos pararam a meio caminho dos pratos. Os funcionários olharam fixamente para os sapatos. E no fundo da sala, Kelsey Whitmore, sentada como uma rainha desgraçada, finalmente olhou para baixo. Sua confiança havia se desfeito. Ela não passava de uma máscara vazia. Jonathan virou lentamente a cabeça em sua direção. Então, com uma voz ainda mais fria, falou. E a senhora? Ele olhou para ela sem piscar. Você não é mais bem-vindo em nenhum estabelecimento do nosso grupo. Uma carta formal de banimento será enviada a você. Seu nome será colocado na lista negra de todos os nossos estabelecimentos. Kelsey, pálida, abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Jonathan então pegou o telefone e discou um número. Samantha, ative o protocolo de substituição. Richard Greene está dispensado de suas funções com efeito imediato. Dissolução da equipe de gestão. Suspensão de parcerias com fornecedores associados a este estabelecimento até novo aviso. Uma pausa. Então, mais baixo. E garanta que Danielle receba um pedido formal de desculpas. Um vestido novo. E um convite particular para o nosso baile anual. Sim, em homenagem a ela. Ele desligou. Antes de virar as costas, Jonathan se virou para toda a sala. Seu olhar percorreu os rostos um por um. Ele não estava com raiva. Ele estava lúcido, intratável e profundamente magoado. Ele declarou com uma voz clara, lenta, quase solene. Deixe-me ser bem claro. Luxo não pertence a uma cor. Não pertence a uma classe. Pertence àqueles que vivem com respeito, com dignidade e com coração. Aqueles que entendem que a verdadeira grandeza não se mede pela cor da pele, mas pela profundidade da alma. E ele saiu. Ele não bateu a porta. Ele deixa o silêncio atrás dele fazer o trabalho. Algumas semanas depois, uma carta chega na casa de Danielle. O envelope é grosso, creme e elegante. A caligrafia é impecável. O nome do remetente a faz hesitar, Kelsey Whitmore. Danielle fica parada por um instante, segurando a carta nas mãos. Ela a vira, olha para ela, quase assente. Então ela abre, lentamente, sem pressa. Como confrontar um fantasma que retorna não para assombrar, mas para explicar. No interior, várias páginas manuscritas. O tom é diferente. Humilde. Quebrado. Kelsey fale sobre ontem. De silêncios conhecedores, de sorrisos falsos que ela mesma não entende mais. Ela fala do choque que sentiu naquele dia ao ver Jonathan dizer aquelas palavras, enquanto ninguém gritava. Ela escreve que percebeu tarde demais que a crueldade dele era um grito de medo. Medo de perder o que ela pensava possuir, um lugar, uma superioridade, uma ilusão. Ela pede perdão. Não para apagar, não para ser desculpada, mas para lembrar a si mesma que ela não precisava ser agressora. Danielle lê tudo, uma vez. Depois guarda a carta. Ela não responde. Ela não precisa de vingança. A vingança é uma voz que grita. Ela escolheu a voz que se levanta.
Porque naquele dia, no luxuoso restaurante de Manhattan, uma mulher negra de pé, com o seu vestido branco sujo, não gritou. Ela não implorou. Ela olhou o oponente nos olhos e disse a verdade, sem tremer. E essa verdade, carregada de dignidade, foi suficiente para fazer cair máscaras, para abalar um império de aparências. Ela continua ensinando. Todas as manhãs, ela entra na sala de aula com a mesma graça. Ela inspira. Ela eleva. Ela guia. Sem ruído, sem glória fácil. Seus alunos a ouvem como se ouve uma força silenciosa, porque sentem que dentro dela existe algo que ninguém pode comprar. Soberania interna. Ela não tenta consertar o que os outros quebraram. Ela constrói em outro lugar. Melhor. Profundamente. Ela sabe que naquele dia, naquele restaurante de Manhattan, uma mulher negra de vestido branco enfrentou o ódio. E isso, o poder, o verdadeiro, não residia em um copo de Coca-Cola derramado, nem em olhares de julgamento, nem em contas bancárias ou poltronas reservadas. O verdadeiro poder estava em sua postura. Neste silêncio que não abaixa a cabeça. Nessa resposta que foi uma presença. E amo o homem que a amou intensamente para que naquele dia, o mundo finalmente está ouvindo. E assim Daniele segue em frente. Sempre reto. Sempre digno. Silenciosamente, mas com tudo o que é necessário para abalar as paredes do desprezo, a força para permanecer inteiro,